Pessoal, tudo bom? Estamos começando nossa entrevista semanal do programa Amor na Polis, ou Amor na Urbe, na cidade. O amor aqui entendido em sua dimensão de luz e alegria, e segundo o Talmud, uma fonte sapiencial judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, senão pelo impacto positivo que causamos nesta nossa passagem. Eu sou Patrícia Tomasquim, pedagoga, psicoterapeuta, capelã civil, pós-graduada pela Universidade Hebraica de Jerusalém em estudos bíblicos, com MBA em gestão e administração de políticas públicas pela FGV Rio. Sou presidente do Avodá Brasil e conselheira do Conselho Gestor da Contém Amor, Amai-vos, plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais, sociais ligados ao amor, aos direitos humanos. E hoje, a nossa entrevista aqui, o nosso papo é sobre energia e mudanças climáticas. E nós vamos conversar com ninguém menos que o professor Maurício Tomasquim. Maurício Tomasquim é professor titular do Programa de Planejamento Energético da COP, o FRJ, foi presidente da Empresa de Pesquisa Energética EPE, o EP, e secretário executivo e ministro interino do Ministério de Minas e Energia, tendo sido responsável pela coordenação do grupo de trabalho que desenhou o marco regulatório do setor elétrico vigente desde 2004. Foi pesquisador visitante do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID e do Electricity Policy Group da Harvard Kennedy School, em função dos leilões de energia renovável implantados no Brasil e adotados por diversos países da América Latina. Foi eleito pela Latin Trade Magazine como uma das 25 pessoas que transformaram a América Latina no último quarto do século. Foi condecorado também pelo Itamaraty com o grau de grande oficial da Ordem do Rio Branco, que distingue o serviço meritório e as virtudes cívicas. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Engenharia, um reconhecimento aos talentos excepcionais dessa profissão. E foi incluído na lista do Thought Leader da The Richard Magazine, que considera alguns dos maiores nomes do setor eólico e solar. Maurício já fez parte da lista das 30 pessoas globais mais importantes no setor eólico, elaborada pela Wind Power Monthly. Tomasquim é autor e coautor de 25 livros e mais de uma centena de artigos publicados em periódicos científicos e em jornais. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tomasquim. Vem para cá. Vem para cá. Vamos lá, pessoal. Vamos torcer aí para dar tudo certinho aqui no Instagram. Ei! Consegui. Boa noite. Tá certo. Maurício, muitíssimo obrigada pela sua generosidade de dar aqui uma entrevista para o programa Amor na Polis. Nós da Contém Amor te agradecemos muitíssimo por isso. E aí, tudo bem? Prazer. Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos conversar sobre energia, mudanças climáticas. Exatamente. Aí, eu tenho algumas perguntinhas que eu fiz dever de casa. Como você viu pelo meu currículo, eu não entendo nada dessa pauta, mas sofro as consequências dela. E assim como todo mundo, vou aqui perguntar para você, para o público que assiste a gente entender um pouco. O Brasil, você disse numa entrevista que o Brasil tem uma das matrizes energéticas, em 2016 isso, né? 45% melhores matrizes do mundo, porque 45% da energia do Brasil é de fontes renováveis, né? E temos uma das energias mais renováveis do mundo, enquanto no mundo apenas 13% são de fontes renováveis. E aí você disse que se a gente ainda pegasse a matriz elétrica, né, que ela é diferente, é ainda maior do que o mundo, porque a gente teria de 80% a 85% de energia renovável, de fonte renovável no Brasil, enquanto as fontes de renovação do mundo seriam de 20%, né? Então, que o grande desafio, isso lá em 2016, era crescer, né? É que o Brasil já crescesse ainda mais para manter essa alta proporção de fontes renováveis, né? E aí continuar sendo exemplo para o mundo. O que deu errado, professor Tomasquim? Não deu errado. Não deu errado. Eu acho que a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio, meio vazio. Tá? E o Brasil continua com uma proporção muito grande de renováveis, continua
sem dúvida, como uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo, e isso é positivo. Houve uma grande diversificação da matriz, a gente dependia muito da hidroeletricidade há 20 anos atrás. Hoje entraram novas formas de energia, como a energia eólica, a energia da biomassa, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? Você produz o etanol, produz o açúcar, mas produz também com o bagaço da cana, você faz a bioeletricidade. E hoje você tem, muito importante essa bioeletricidade. E a energia solar, que vem crescendo de forma bastante importante. A gente, agora, nos últimos 2, 3 anos, teve algumas pequenos retrocessos, né? Anúncios que não deveriam ter, a meu ver, desnecessários, como investir em carvão. Não foi feito investimento, mas foi anunciado. E o Brasil não precisa disso, né? Mas a gente ainda tem uma matriz bastante renovável. Agora, eu acho que a gente pode ir além disso. O Brasil tem toda a condição de ser está nos primeiros lugares do mundo em termos, já está entre os primeiros lugares, mas ser o primeiro em termos de fonte renovável, né? O grande problema de emissão de gás de efeito estufa do Brasil não está no setor de energia, está justamente no desmatamento e na questão pecuária, né? Então, são os dois grandes emissores. Mas em energia a gente ainda está bem na foto. Essa questão do desmatamento, tal, da questão do carbono, da economia do carbono, a gente vai falar mais adiante um pouquinho. Queria falar um pouco ainda nesse início de entrevista aqui, para a gente ficar nessa questão. A gente está vivendo uma crise que você chamaria de crise hidrológica, quer dizer, o que está acontecendo para ocorrer toda essa crise no setor elétrico, né? Então, a gente teve aí realmente desde 2014 com uma hidrologia muito ruim. E apesar de ter reduzido muito a participação da hidrelétrica, há 20 anos atrás, na época do racionamento de 2001, a hidrelétrica representava mais de 80%, 85% da geração. Hoje é menos de 63%, então caiu bastante. Mas mesmo assim ainda é uma fonte preponderante. Então, quando a hidrologia baixa muito, piora muito, você fica num aperto. O Brasil, como diversificou, ele tem térmicas e stand-by que podem operar nesses momentos que a hidrologia está pior. Agora, houve um certo atraso na operação dessas termoelétricas. Então, no final de 2020, já estava claro que a gente estava num período muito ruim. E não se operou todas as térmicas, e também depois, em fevereiro, se abaixou ainda a geração, e com isso os reservatórios da hidrelétrica caíram muito. E como o reservatório caiu muito, a gente ficou numa situação realmente de perigo de ter apagão agora em novembro, em outubro. Aí se tomaram algumas medidas, né, tentando maximizar a oferta, importou-se energia da Argentina e Uruguai, se deu incentivo para os consumidores economizarem, então consumidores que reduzirem o consumo entre 10% e 20% têm um bônus, as empresas industriais que reduzirem o consumo vão ter incentivo. Isso é significativo, Maurício? Essa economia no varejo, ela é significativa? Olha, ela pesa, mas o principal foi que choveu. Uhum. A gente, outubro e novembro, outubro principalmente, houve uma reversão muito grande. E a expectativa de novembro é muito grande. Então, sem dúvida, nós fomos salvos aqui, o São Pietro, pelo menos no que diz respeito a 2021. Quer dizer, 2021 a gente dá uma respirada. Agora, não dá para dar uma grande respirada, porque os reservatórios estão muito baixos, e aí você, se não tiver atenção, pode ter problema em 2022. Então,
Mas essa Uma atenção das de que setor? De todo mundo? É uma atenção que o governo precisa ter, com o atual O governo? governo, não, o governo tem que ter, porque ah, se não tomar cuidado, se tiver reverter essa tendência hidrológica boa, a gente pode ter problema. Por isso, está se mantendo as térmicas todas em operação. Só que isso tem um custo muito alto, que é o aumento da tarifa para os consumidores, a inflação, e a perda de competitividade dos produtos brasileiros, que dependem do custo da energia. Então, você tem uma série de efeitos colaterais, né? Quer dizer, a gente passou pelo problema do risco de apagão, mas o dano dessa seca sobre a economia não acabou. O dano está daí e ele vai ficar durante um tempo, porque a bandeira tarifária, que é a maneira, aquela encargo que nós consumidores pagamos na conta de luz, está no nível máximo e deve ficar nesse nível máximo pelo menos até abril. E se as térmicas continuarem operando ano que vem, depois de abril a gente vai continuar pagando esse encargo. E isso pesa muito o quê? No bolso das famílias, né? As pessoas já estão com orçamento é, muito apertado, então se você tem que pagar mais na conta de luz, você diminui o seu consumo, e se você diminui o consumo, você acaba afetando também a economia, porque você está demandando menos produtos, se vende menos, e aí afeta também a economia. E, por outro lado, os produtos que usam energia ficam mais caros, e isso também afeta o consumidor. Então você tem um efeito de contágio que afeta tanto o consumidor como a economia como um todo. Então, a gente resolveu um dos problemas, pelo menos em 2021, que é não ter apagão, mas tem um problemão aí, que é o custo da energia. Sem contar que a gente vai estar no período mais quente do ano, né? Quer dizer, a gente vai passar o verão Exatamente, com né? essa tarifa alta, né? Quer dizer, não é só. É, Não é, é é, que agora é está um fresquinho e eu não uso ar, né? Isso afeta vários negócios também. Por exemplo, se você é um cabeleireiro, você tem um problema, muitos equipamentos elétricos também. No verão de 40 graus, não ter o ar-condicionado é muito difícil. As pessoas não vão usar aquele salão. Então, afeta as atividades das pessoas, né? Pessoas que trabalham em casa, até fazendo doceiras, né? Que estão fazendo lá, tem equipamentos acaba que tem que aumentar o custo do produto, ou vender, acabam sendo afetados. Né? Então, é, é um problema grande, justamente, quer dizer, você tem dois problemas. Um que é o risco da falta de energia, que está, pelo menos em 2021, sob controle, mas a gente tem que ficar atento que pode voltar o problema em 2022, mas o outro, que é o do custo da energia, esse permanece. Entendi. E qual só para você explicar aqui para gente, né? Agradecer aqui a presença, tem pessoas mandando um abraço para você, Maria Paula tá falando, mandou um abraço da França, olá da França. Agradecer aí a presença da minha cunhada querida, Lúcia, beijo para você. O Tony também, que é o senhor da nossa da Contém Amor, está aqui presente. Iossi, boa noite de Vila Velha. Tá? Então tem aí um monte de gente dando ótimo entrevistado. Enfim, a Vila R. Pessoal, também vocês podem mandar perguntas aqui. A cada tanto eu paro, eu posso ler aqui para o professor Thomas Kim as perguntas de vocês. Maurício, me diz uma coisa, qual é a diferença, assim, para quem é leigo, quando você fala assim, não, porque as térmicas, a energia das térmicas, ela resolve, mas ela é mais cara. Qual é a diferença? Quer dizer, que você está comparando a energia da térmica com a energia da hidrelétrica, é isso? Estou entendendo direito? Então, E a o que é energia. a térmica e o que é a Então, hidrelétrica? perfeito. As energias renováveis, elas funcionam com os recursos eh, naturais renováveis. Então, a hidrelétrica, o combustível da hidrelétrica, é o que? A água, né, que está ali, mas não tem um custo. O combustível da eólica, combustível entre aspas aqui, é o vento, né? Não é um combustível, mas é o que permite
a turbina eólica girar. Do painel solar, ele funciona com a radiação solar. Você não paga pelo uso do sol, pelo vento, pela água, etc. Mas, na térmica, o que faz a térmica funcionar, a termoelétrica, é ou o gás natural, ou o óleo combustível, ou o óleo diesel, ou o carvão. E todos A esses fonte dela combustíveis... não é fonte renovável, ela é de... Não, são fontes não renováveis, fontes esgotáveis, mas mais do que isso, elas custam, né? E elas têm um problema que é a poluição. Então, o carvão, ele é o principal poluidor, emissor de gases de efeito estufa, né? Então você tem aí a gradação, já o óleo diesel, óleo combustível um pouco menos, o gás um pouco menos ainda. Mas, é claro, mesmo a termoelétrica a gás, que emite muito menos que o carvão, ela vai emitir muito mais, por exemplo, que uma eólica que você está ali usando só o vento. Você, eventualmente, emitiu um pouco para construir o aerogerador, mas para funcionar o aerogerador você não precisa de combustível. Então, a grande vantagem das renováveis é que elas o impacto ambiental muito menor e o custo de operação é muito menor. Aí a pergunta é, então por que não se faz só renovável? A resposta é que, infelizmente, muitas dessas renováveis, quer dizer, elas são intermitentes. Quer dizer, você só pode gerar energia eólica quando tem vento. Só pode gerar energia solar durante o dia. De noite você não pode, porque não tem o sol. E nós todos queremos ter energia na nossa casa, nas indústrias o tempo todo. Então, para isso a gente precisa ter fontes controláveis. E aí, justamente, a termoelétrica tem esse papel de complementar um pouco essas fontes. Ou a própria hidrelétrica, que ela tem, as hidrelétricas que têm reservatório, elas armazenam água e aquela água é usada quando é necessário. Então, a grande diferença é que, em geral, as termoelétricas são mais... Você tem a vantagem, você opera quando você quer, quando você precisa, mas tem a grande desvantagem que elas são caras para operar, porque depende de combustível e poluentes. Entendi. Olha, tem aqui um beijão para você, galera, Valéria Gauss, querida amiga. Tem aqui também uma representação indígena, Guarani Kaiowá. Bacana aí, obrigado pela presença. Maurício, vamos passar agora. Eu entrevistei aqui o Sérgio Besserman, entrevistei também o Ricardo Abramovay, aliás, que falou que você é fera, mandou um abraço e tal. E a gente falou da questão da economia do carbono e de todas essa problemática. A gente acabou aí o G20, estamos na COP26, ano que vem tem Rio mais 30 aqui no Rio de Janeiro, são 30 anos, né, da Cúpula dos Povos, da Eco 92, e a gente caminha um pouco a passos muito, muito lentos. Mas o Ricardo Abramovay, ele escreveu um artigo em que ele fala que é fundamental a mobilização empresarial, científica e da sociedade civil para enfrentar a emergência climática. Então a gente está passando agora, pessoal, a falar do clima e das questões climáticas, tá? Mas sem uma consistente taxação das emissões do carbono, o avanço vai continuar lento demais, como mostra o relatório dirigido por algum dos mais importantes economistas do mundo. Ao mesmo tempo, essa taxação é politicamente dificílima, Quer dizer, ele vai falar, ele lembra no artigo dele dos coletes amarelos, da resistência, que mesmo dando benefício, mesmo sendo uma coisa boa, os coletes amarelos não quiseram essa taxação do carbono. Também fala da questão dos caminhoneiros no Brasil, que também é um problema, e ele fala um outro aspecto, né? Quer dizer, que ele fala que a COP26 tem um elefante na sala, né? Que são os combustíveis fósseis, que eles não podem ser baratos. No entanto, vários grupos já estão abrindo mão da taxação do carbono, né? Quer dizer, dessa energia, por conta do custo, do ônus político que ela tem. Né? Então eu passo essa bola para você aí, para você um pouco destrinchar, falar um pouco desse elefante, né? Aí o outro aspecto também
é que, e aí não é só suficiente que o setor privado, né, faça isso. É preciso também ter um programa de governo, ter um governo que esteja à frente, né, porque não a gente acreditar em conto da carochinha que só o setor privado vai dar conta de resolver essa questão da energia do carbono, né, da energia dos fósseis, da economia do carbono, mas, por outro lado, a gente sabe que o custo, que o ônus da taxação do carbono é muito pesado. Né? Então, bola está contigo não, aí. Você resumiu excelentemente. Vai ser difícil agregar alguma coisa aí, que foi um resumo excelente. É exatamente isso. Quer dizer, o que é a taxa sobre o carbono para o pessoal entender? Né? Justamente você vê em cada combustível quanto ele emite de CO2, considerando todos os gases de efeito estufa ou só o CO2, e você cobrar uma quantidade, dólares ou reais, por tonelada de CO2 emitido por cada combustível. Então, quando você tem um carvão que emite muito CO2, essa taxa vai ser maior. Se tem um gás que tem natural que é um pouco menos, vai ter uma taxa um pouco menor. Mas todos os produtos da economia que dependem desses combustíveis fósseis vão ter seus preços majorados. Inclusive, por exemplo, quando você for botar gasolina no carro, porque a gasolina vem do petróleo, derivado do petróleo e emite. Ou quando os caminhoneiros vão botar o diesel no caminhão, que o diesel também emite. Então, essa política ela é importante no sentido de dar um sinal. Olha, esse combustível ele tem um custo. E aí você está precificando esse custo para desincentivar você a consumir, você tentar um substituto ou tentar reduzir o consumo. Mas, ao mesmo tempo, ele bate no bolso das pessoas. E isso, às vezes, é muito mal aceito. Então, foi muito bom o exemplo do Ricardo. Para quem não acompanhou, o Macron, na França, ele tentou criar essa taxação, e houve a população dos banheires, dos subúrbios, né? E outros lugares, que eram chamados coletes amarelos, né? Fizeram uma guerra urbana, né? E ele teve que recuar atrás. Isso, o Equador, que tinha tentado algo, também teve uma reação muito grande. E a gente está vendo aqui o exemplo, né, dos caminhoneiros, etc. Então, não é uma questão, não é uma política que é fácil de ser adotada, né? É claro que você pode, a comunidade europeia deve adotar, né? E um dos problemas que você tem com a adoção é que seu produto fica mais caro. Então, os teus produtos industriais podem perder competição em relação aos outros países. Então, a pessoa da indústria europeia fala aí, os industriais, epa, vocês vão taxar a gente vai perder mercado lá para os brasileiros que não taxam. Então, eles estão criando um mecanismo que é o seguinte: não, nós vamos taxar também se o Brasil exportar, estou botando o Brasil como exemplo, mas vale para qualquer país, exportar um produto, ao entrar aqui a gente vai estar precificando o carbono e vai estar cobrando, vai estar adicionando esse valor, de tal maneira que vocês não percam a competitividade. Então isso vai gerar uma discussão muito grande. É um complicador do mercado esse, né? Isso é um grande complicador do mercado, né? Vai ser uma grande... Por isso que as coisas não são fáceis, né? Quer dizer, não são fáceis porque mexe com o bolso das pessoas, né? E é claro, se você tiver um carro elétrico que seja competitivo, a gente está indo rapidamente para em 2025 os carros elétricos já vão estar competitivos. Se tiver uma infraestrutura de abastecimento, você pode aumentar o preço da gasolina, porque as pessoas acabam
indo para outro meio de transporte, mudando de carro. Mas enquanto você não tiver isso, você acaba penalizando quem está usando o carro, né? E aí você tem toda a grita e é difícil politicamente. E a taxação, quer dizer, isso vai, você vê, a gente estava falando antes do quanto onera as pessoas naquilo que elas fazem, né? Você deu o exemplo da quituteira, daquela senhora que Isso, faz, né? Daquela pessoa que faz os docinhos, é, mas tem isso. toda essa galera, como a gente já fala aqui no Rio, né? De Uber, de aplicativos, motoboys e tal, que Exatamente. sofrem muito com isso. Inclusive porque é um mercado que não está regularizado ainda e eles ainda estão recebem muito pouco, né, pelos serviços que fazem, enfim. Então, isso É, praticamente teria que ter pelo viabilizaria, menos né? uma política desse tipo, teria que ter alguns tipos de você ter um, um cartão especial, por exemplo, para um desconto de quem é motorista de Uber, ou para quem quer dizer, ou para algumas funções, né? Quer dizer, não poderia atingir horizontalmente, igualmente a todos, porque uma coisa é você transpar, taxar o consumo de uma pessoa de classe média que está usando o carro, sei lá, para lazer. Outra coisa é você taxar o combustível de alguém que depende daquele meio, aquele é o ganha-pão dele, né? Então você teria que ter mecanismo. Da mesma coisa, forma o diesel, né? Uma coisa é um carro a diesel, que no Brasil tem pouco, mas na Europa tem muito. Outra coisa é, por exemplo, o diesel do caminhão. Você aumenta o diesel do caminhão, aumenta o frete, acaba contaminando os preços da economia. Todos os Então, produtos, né? exatamente. Então, Mas da onde sai esse dinheiro, Maurício? Porque assim, ok, então a taxação é um o caminho, dinheiro, mas a gente o dinheiro sai do nosso bolso. Na pois taxação é, mas somos aí nós, consumidores, que pagamos. a taxação é um caminho, mas ela tem um ônus político muito grande. A gente já viu que aí Muito. você podia falar um pouco mais por que os coletes amarelos não quiseram alguma coisa que ia beneficiá-los, né? A gente também vê que os caminhoneiros também não querem aqui. Mas então você tem essa problemática toda aí, né? Como é que resolve esse problema? Quer dizer, Não, e como porque é que qual é é o um problema? mercado desorganizado também no Brasil, né? Esse mercado de, por exemplo, mercado Eu acho aplicativo que está organizado. a taxação é um instrumento bom, mas a gente tem que procurar outros instrumentos, Isso. porque não tem. Porque o problema é o seguinte: a questão da mudança climática é uma questão intrageracional, né? A gente está tendo que fazer restrições em nome das gerações futuras que vão receber um planeta inabitável, ou com difíceis condições. Mas para quem está vivendo hoje, depende da sua sobrevivência hoje, às vezes é muito difícil ficar pensando, raciocinando nesse bem-estar difuso e que depende ele está Sim. pensando na sua sobrevivência hoje, né? Então é entendível essa dificuldade. Então você tem que ir tentando por outros mecanismos, né? E, por exemplo, eu acho que no Brasil o principal problema não está tanto na questão da energia, não, eu acho, não tenho certeza, mas está muito mais no desmatamento. E o Isso. desmatamento é uma coisa que tem um custo para você reduzir muito menor do que você mexer com combustíveis. Os países desenvolvidos, o grande problema é o problema da energia. Então, eles têm que enfrentar isso de alguma maneira. Nós já temos uma matriz muito renovável, podemos ter mais, basta não fazer muita besteira, como agora que anunciaram um programa de carvão sustentável, que é um paradoxo, que carvão e sustentável são duas palavras que não podem vir Não, juntas, não mas combina. não combinam. Mas, bom, então eu acho que isso não vai sair do papel, mas se nós não fizermos muita loucura, o Brasil tem já uma situação muito boa, e como a gente tem muita radiação solar, condições de vento muito boas, a gente tem como produzir energia renovável barata. Então, para a gente, não é tão difícil
como para os europeus, porque lá venta muito pouco, então mesmo aerogerador produz muito menos energia lá do que aqui, então é muito mais cara lá do que aqui. Então o nosso problema, acho que a energia a gente tem que abrir o olho para não fazer besteira, né? Agora estão, por exemplo, na medida provisória de privatização da Eletrobras, botaram o que chama jabutis, que são emendas que não Aquelas que é o têm jabuti nenhum. no pote, né? Alguém botou o É, jabuti. exatamente. Então, alguém botou lá, o jabuti não sobe em árvore, né? Então foi a mão de alguém É, que botou o jabuti ali. Essa frase é do Ulisses de Guimarães, isso. que falava que quando aparecia alguma emendas suspeitas, que aquilo é um jabuti, porque alguém botou lá. Eles botaram, por exemplo, de contratar 8.000 megawatts de termoelétricas, que é muita coisa, funcionando em lugares que não tem gasoduto, longe do centro de comissão, então você tem que construir grande linha de transmissão, tem que construir gasodutos para levar o gás, seria caríssimo, e funcionando na básica, funcionando o tempo todo. Então, ora, a termoelétrica aqui num sistema que tem fontes renováveis, ela tem que só funcionar nos momentos que você não tem vento, não tem sol, não tem água. Não tem sentido elas funcionarem o tempo todo, porque você está queimando combustível fóssil desnecessariamente. Então, foi uma, É uma por aberração, questões, né? Na foi uma contramão daquilo que aberração, tem que se fazer. Né? fomos na contramão do que deveria ter sido feito. Então, basta a gente não fazer essas besteiras, né, como essa, ou como mas a gente tem, quer dizer, a gente tem tudo então eu não me preocupo muito, quer dizer, vamos tentar, mas a gente tem condições para ter uma matriz muito renovável e sem ser muito cara. Agora tem que muito agir do lado do desmatamento, que isso é uma coisa que ainda tem que ser resolvida, né? E resolvida de forma muito urgente, né? Porque não Sem só o dúvida alguma. desmatamento, esses incêndios criminosos, né, que estão acontecendo, os ataques à população indígena, né, o assassinato de uma quantidade enorme dos animais da nossa É, biodiversidade é criminoso, né? Olha, eu vou sem parar dúvida. agora aqui um pouquinho, vou ler para você. Olha aqui, tem aqui Maria Paula S. Carvalho. Thomas Kim Maurício, vamos debater isso na RFI-BR. Peraí, o que é que ela quer debater contigo? Quero uma entrevista com o Thomas Kim sobre coletes amarelos. Topas? Então tá aí o recado da Maria Paula para É você. um prazer. Então, olha aí, Maria Paula conseguiu a entrevista, hein? O Iossi.vix falou, professor, o Brasil não tem crédito de carbono a receber em milhões de dólares, ou seja, o mundo cobra muito do Brasil, mas o que cobram não fazem mas os que cobram não fazem sua parte? Então, essa aí é a pergunta do Iossi para o professor, para você, Maurício. E também aqui, graças do MIR está aí presente, Movimento Interreligioso do Rio de Janeiro presente. Prazer, obrigado pela presença. Graças. Está contigo a bola, Maurício, Então, respondendo aí. Iossi, olha, Iossi, sem dúvida alguma, esse é um debate importante, né? Porque tem muitos países de desenvolvimento que falam isso. Olha, os países desenvolvidos já se desenvolveram, as emissões são cumulativas, elas ficam na atmosfera por milhares de anos, ou centenas de anos, e agora, na hora que a gente vai desenvolver, aí criam essas restrições. O problema é que não tem muito jeito. A gente está num planeta que todos nós, os países todos coabitam, e que chegou a um ponto que quer dizer, de quase não retorno, né? E a gente está vendo, quer dizer, as tendências de aumento de incêndios, inundações, secas e todas as consequências. Então tem que haver ações. Agora, olhando o Brasil, a tua pergunta específica, se o Brasil tem crédito, eu acho que se o Brasil, olhando questão internacional, ele
seria um país que poderia ganhar com uma taxação de carbono. Ele não deveria fugir disso, porque, como a nossa matriz energética é muito renovável, provavelmente, do ponto de vista da nossa indústria, ela vai ser menos afetada do que a indústria dos países que a base da geração é carvão. Então, a gente tem a ganhar com isso. Tem uma discussão também se a gente deve cobrar pelos serviços prestados pela floresta. Eu acho que essa é uma discussão válida que deve ser feita. Olha, a gente vai preservar a floresta, mas a floresta está cumprindo também um papel de sumidouro, né, de CO2. Né? Então, vamos cobrar por esse serviço? Então, eu acho que tem uma discussão por ali. Mas, de qualquer forma, não dá para imaginar que o Brasil vai só ganhar, tem custos, né? E tem custos internos também, como a gente viu no caso, se você bota uma taxa de carbono, pode ser que os produtos industriais para exportação o Brasil ganhe competitividade, mas você, quando for botar gasolina no seu carro, você também vai pagar mais. E isso gera todo um transtorno e uma polêmica em cima dessa questão. Não sei se eu respondi, mas é isso aí, ó. Olha aqui, boa noite, paladares da Claudinha. Cláudia Martins acabou de chegar, ela é da rádio Chili Beans, tem um programa lá, que eu dei uma entrevista no dia desses. Seja muito bem-vinda. Maurício, então vamos caminhando aqui, a gente já está caminhando para a segunda metade da nossa live aqui, um pouquinho mais, e dessa entrevista, e vamos falar um pouquinho da Rio 92, né? 30 anos após a Rio 92, apesar do forte engajamento do setor empresarial e da sociedade civil, as emissões continuam subindo e a retomada econômica pós-pandemia não está atenuando, né? Então, de todos os investimentos globais realizados para a recuperação econômica pós-pandemias pelos países do G20, apenas 18% estão comprometidos com a descarbonização da economia. E 90% desses investimentos verdes concentram-se em apenas 7 países: China, França, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Espanha e Reino Unido. Dos membros do G20, os investimentos considerados como altamente negativos concentram-se na Argentina, na Austrália e no Brasil, segundo a pesquisa da Universidade de Oxford, da Rede de Políticas Fiscais Verdes, da OCDE e do Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas, citadas no Emissions Gap Report de 2021. Né? Então, o trauma, né, pós-Covid-19, os dados de investimento da retomada da economia pós-Covid mostram que a economia global continua travada em iniciativas que tendem a perenizar e não a reduzir as emissões. Então, você falou um pouco disso, né? Falou desse descaminho, né? que está em pauta, mas que você não considera, nem você nem ninguém, né? Considera que seja uma boa saída para a gente, mas além da taxação, né? Além dessa questão toda, como é que eu queria que você falasse um pouco, Maurício, como é que você enxerga, que saídas, né, existem? Eu sei que é muito difícil, né? A gente está falando de uma economia pós-pandemia, então é um pouco bola de cristal. Mas você tem conhecimento suficiente, conhecimento embasado para nos trazer um pouquinho de esperança, ou a coisa está muito, muito, muito feia? Não, eu acho que tem elementos de esperança, mas tem questões também que é muito difícil de ser suplantadas. A questão pós-pandemia é o seguinte: os países estão botando bilhões de reais para a retomada da economia. A OCDE e os Estados Unidos são um exemplo disso. E tanto a OCDE como o governo Biden, eles, no plano de retomada da economia, têm um componente verde muito grande. A Alemanha aposta muito, por exemplo, na questão do hidrogênio, ambos os países a questão da eletrificação dos veículos, né, usar veículos elétricos, criar infraestrutura para esses veículos elétricos. O Biden está tendo
um certo problema para passar no Congresso o pacote dele, porque ele não está ainda com os votos suficientes, mas a proposta é muito interessante. Ele tem a proposta de emissões líquidas zeros no setor elétrico até 2035, que para os Estados Unidos é algo super arrojado. Então, você tem, sim, a possibilidade. Pois eu acho que quando você sai da pandemia, você tem dois caminhos. Você tem um caminho que é você apostar numa economia mais descarbonizada, incentivar, botar os seus recursos nesse setor e apoiar a retomada da economia apostando nisso, ou botar os seus recursos na velha economia, numa economia mais suja. Então, essa é a escolha importante. Então, a gente está justamente nessa encruzilhada. A escolha que os governos fizerem, da onde botar os seus recursos para fomentar a retomada do crescimento, vai depender muito de como nós vamos estar em termos de preparados para o combate às mudanças climáticas. Então, eu acho que isso está, de certa forma, sendo enfrentado. Agora, tem muito a fazer. Se a gente olhar, houve uma boa inflexão do ritmo de crescimento das emissões, mas elas ainda são insuficientes, porque o ideal é o aquecimento global ser menor que 2 graus centígrados. O ideal seria 1,5. Mas, mesmo se todos os países cumprirem todas as metas que foram acordadas e prometidas na COP de Paris, na Conferência da Paz de Paris, a gente vai ter um aumento da temperatura de 2,7. Então, ou seja, hoje, mesmo que se cumpra tudo o que foi prometido em Paris, você ainda teria um aumento da emissão cerca de 50% maior do que um aumento da temperatura cerca de 50% maior do que o ideal. Então, ou seja, foi muita coisa feita, a gente mudou a trajetória, mas ainda não é suficiente. Agora, na COP26, está sendo anunciado algumas medidas. Por exemplo, os Estados Unidos liderou um pool de países que assinaram um compromisso de reduzir em 30% as emissões de carbono. De metano, que é um outro gás de efeito estufa que tem um poder de aquecimento que é cerca de 27 vezes maior do que o CO2. Então, é algo interessante. Por outro lado, é um compromisso, mas não tem penalidade, não tem meta. E uma das coisas que tem muito falado, que todos os países acabam aderindo a acordos de muito longo prazo, mas não são eles que vão estar no governo depois. Então, eles, se for para assumir algo para fazer agora, eles acabam não assumindo. Mas, como alguém depois vai resolver isso, e a gente não sabe se vai, então eu assumo o compromisso. Né? Então, ou seja, a gente tem razões aqui de ser otimista e ser pessimista. Otimista porque muito já foi feito em relação à tendência do que ocorria. E pessimista porque precisa fazer muito mais em relação ao aumento de temperatura aceitável para o planeta. Quer dizer, porque o Besserman, quando esteve aqui, falou, olha, se aumentar 1 grau, a gente já vai estar todo mundo torrado, né? Que tem 2,7 ou 1,5, 2... O consenso é 1,5 graus, que seria, vamos dizer, a meta que foi colocada em Paris. Mas Paris falou assim, abaixo de 2, idealmente 1,5. Tá? E foi uma conferência muito marcante. Eu participei da COP de Paris e foi realmente, eu tinha estado já na de Estocolmo, na Dinamarca, Copenhague, Estocolmo, Copenhague na Dinamarca, e foi uma frustração, porque não tinha,
avançado nada. E na de Paris, o governo francês fez um trabalho preparatório muito grande, e aí deu o sucesso que foi aquelas metas todas que foram anunciadas, né, os compromissos que foram anunciados pelos países. Então, é isso. Nós avançamos, Patrícia, mas ainda não o suficiente para ficarmos tranquilos. Tem essa questão também que esses grandes acordos, essas pactuações internacionais, né, que elas entram de cima para baixo, né, elas não dizem como. Tem esse problema que você falou, não, quem assina não é necessariamente quem vai executar. Apesar de nós ter, nossa democracia, essa obrigação, né, de respeitar as pactuações, porque essas pactuações internacionais, elas entram em cima da nossa Carta Magna, né? Quer dizer, a gente assume um compromisso de uma seriedade incrível, né? Mas o que acontece de fato é que mudam os governos e aí são muitos pactos, é muita coisa e também você não tem o como, as pessoas não sabem o como, né? Então, mas eu acho que, olha só, as organizações não governamentais, tem muitas que estão justamente nessa linha, cobrar, olha, tá bom, assumimos a meta, mas agora vamos detalhar como é que a gente atinge essa meta, quais são os compromissos intermediários, quais são as políticas. Então eu acho que a nível de cada país tem uma pressão social e, vamos dizer, nessa área existe realmente um movimento da sociedade civil organizada muito forte, talvez seja das áreas que tenha um movimento mais forte e que tem tido um papel muito atuante, né? Então, no mundo todo, né? Então, eu acho que é isso. Não é um processo perfeito, mas você tem isso. Nos fóruns internacionais, os acordos e, a nível interno de cada país, as pressões da sociedade civil em cima dos acordos que foram assinados. Olha aqui, agora eu vou ler um pouquinho também de perguntas. Tem aqui pergunta do Alfredo Tomasquim. Oi, Alfredo. Está funcionando a proposta das pessoas físicas gerarem energia e de lançar o excedente na rede? Esse é um investimento interessante em função do preço atual da energia? Está funcionando e eu explicar como é que funciona basicamente. Você, vamos dizer, você bota na sua casa o painel fotovoltaico e você instala um medidor bidirecional. O que é um medidor bidirecional? Ele mede o quanto a sua casa está mandando de energia para o sistema elétrico, para as redes, e quanto ele recebe de energia do sistema elétrico. Então, vamos dizer que o teu painel fotovoltaico exportou 100 megawatts-horas para a rede, e você consumiu 80, você vai passar a pagar só por 20. Então, e isso tem te dado um estímulo muito grande à fotovoltaica distribuída, que tem crescido a um nível exponencial. Né? Você tem hoje 7,5 gigawatts, quer dizer, vamos dizer aqui, quase o equivalente às 2 usinas do Rio Madeira, hidrelétrica do Rio Madeira. Quer dizer, é uma coisa bastante grande em termos de potência, só de painéis descentralizado dentro das residências, né? Em cima dos tetos, não precisa ser só no teto, porque a pessoa pode ter, por exemplo, vamos dizer que ela tenha uma casa numa fazenda. Ela pode instalar o painel na fazenda, e mesmo que ela esteja morando na cidade, ela pode abater da sua conta de luz na cidade a energia gerada na fazenda. Ou ela tem uma casa de campo, ou uma casa nas montanhas. Então, você tem várias modalidades. E hoje isso é uma economia muito rica. Você tem uma quantidade muito grande de distribuidor, de empresas que vivem dessa economia. Então, a geração solar está crescendo tanto a centralizada são aquelas grandes fazendas, você vê aquele mar de painéis solares, né, que é feita quando são contratados através de leilões, e como a
geração distribuída, que são os painéis colocados nas unidades individuais no comércio ou na residência, e que gera energia para o seu consumo e o excedente você gera para a rede. E de noite, quando você não tem sol, você usa a energia da rede para atender às suas necessidades. Então, é algo que está crescendo muito no Brasil, sim. Maurício, vamos aproveitar aqui a deixa aí do Alfredo e vamos passar agora os 10 minutos finais aqui da nossa entrevista. Quando a gente vê, passa rapidinho, sai correndo para terminar a live. Mas a gente tem 10 minutinhos aí para conversar de forma tranquila sobre... vamos passar agora para a cidade, que a gente estava analisando o macro, estava falando de Glasgow, né, da COP26 e tal. Vamos passar agora para a cidade do Rio de Janeiro, né, que é onde nós vivemos, você vive, nós vivemos. Vamos imaginar que a gente estivesse conversando com o Eduardo Paes, que é um prefeito razoável, né, no sentido da razoabilidade, de ouvir propostas e tal, né? E tem interesse nessa, né? O que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, o que a gente tem? Eu sei que você foi o criador da EPE, da Empresa de Pesquisas Energéticas, da EP, né? Você tinha e tem essa preocupação da pesquisa, enfim, da questão da energia, né? Quais são as riquezas, digamos, dentro desse tema, né, que o Rio de Janeiro possui? O que a gente tem, assim, que a gente pode aproveitar? E que medidas seriam importantes ser tomadas na nossa cidade para que a gente pudesse encarar um pouco melhor essa questão energética aqui na cidade do Rio de Janeiro? Então, especificamente na cidade... Ou no estado do Rio de Janeiro. Bom, no estado do Rio a gente tem alguns... O estado do Rio, quer dizer, não tem muitos recursos renováveis, né? O recurso eólico não é muito bom, mas a energia solar, que é renovável, ela é boa. Então, a geração distribuída, ser incentivada, ela pode ser uma política interessante, que é os painéis nas residências das pessoas. Vários estados têm descontos de ICMS dados para essa atividade. Eu não tenho certeza agora de cabeça se o Rio tem ou não. Tá? Eu acho que talvez até tenha, porque muitos estados aderiram a isso, né? E a gente tem a questão do gás natural, que o estado de Rio, ali a região de Campos, né? Não é bem é vizinho aqui, né? Mas, vamos dizer, mas não é, quer dizer, aqui na cidade a gente não tem muita. O que a gente teria que talvez apostar aqui é mais na questão de eficiência energética, por exemplo, troca de lâmpadas pouco eficientes nas ruas por lâmpadas mais eficientes, né? Existem, eu sei que já está sendo feito um pouco nos túneis, mas poderia ser feito mais. Isso permite uma economia na conta de luz e é bom para o meio ambiente. Se você tem lâmpadas eficientes, você vai consumir menos energia e vai precisar gerar menos energia, e gerando menos energia você tem menos impacto ambiental. Outra questão importante é a questão do aproveitamento dos aterros sanitários para gerar energia. A EPE fez o governo fez agora o primeiro leilão, que foi contratado a primeira usina de geração de energia a partir do aterro sanitário. Ainda é caro. Então, do ponto de vista energético, vamos dizer, não é a energia mais barata, mas ela tem um benefício toda a política sanitária. Então, vamos dizer, se você podia canalizar um pouco do dinheiro que vai para os aterros sanitários, eventualmente gerar também energia lá e vender essa energia. Então, é uma coisa que todas as grandes cidades poderiam fazer, né? Quer dizer que a gente deveria se preocupar mais, digamos, o Rio de Janeiro poderia, como cidade, se preocupar mais tanto com a coleta do seu lixo quanto o aproveitamento dos aterros sanitários. É isso que você está... Aproveitamento dos aterros sanitários, porque o aterro sanitário
ele emite metano, que é um grande gás de efeito estufa. E você, além de ter todo o problema sanitário, né? Então Claro. você poder gerar energia é uma maneira de você aproveitar esse gás que é emitido substituindo um outro combustível. Você vai, com aquela geração, você vai deixar de consumir um outro combustível fóssil. Então, Aham. acaba sendo um benefício. Você faz duas coisas ao mesmo tempo. Aqui o Alfredo está perguntando: melhorar o transporte público pode ajudar? Sem dúvida, essa é a medida número zero, foi bem lembrado, porque o grande problema hoje, o maior de emissão, é o setor de transporte. É lá que é o grande problema. É claro que está chegando o carro elétrico, mas o carro elétrico ainda não é. Uma coisa importante, quer dizer, além de aumentar o transporte coletivo, uma coisa que eu acho que o prefeito, então aí tem uma coisa para ele fazer, para ele se botar entre as grandes cidades do mundo. Botar ônibus elétrico. O Chile está fazendo isso. E eu não entendo por que não fazem isso. Você bota uma estação de carregamento, porque o problema do carro elétrico tem um custo, mas você não tem estações de Ligar. abastecimento em todo lugar. Agora o ônibus ele vai de um ponto ao outro. Então você pode, num dos pontos, carregar a bateria. E isso seria uma maneira enorme de despoluir a cidade. E aí não só a questão do gás de efeito estufa, mas de poluição de gases, enxofre, nitrogênio, outros gases que fazem mal à saúde. Então, eu acho que o prefeito sairia assim. Se eu tivesse que eleger um projeto, eu elegeria justamente a eletrificação da frota de ônibus urbano, que seria uma maneira de eu botar o Brasil aí junto com outros, o Brasil não, o Rio, né? Junto de outras capitais do mundo que saíram na frente e que a gente não está meio para trás. Eu acho que o Eduardo Paes está fadado a ter que lidar com a questão do transporte aí nas gestões dele. Porque ele da outra vez também lidou com isso, foi mudando toda a questão do transporte, resolvendo aí. Fica aí uma boa dica. Olha aqui, Por exemplo, Paradise da Caldeira falou: vou ligar para o Dudu agora, mandando ele te contratar já. Então, quer dizer, é importante, acho que o que você falou aqui, Maurício, é muito importante essa questão que eu vou enfatizar agora, porque você fala que a gente está vivendo um período aí de uma mudança intergeracional, né, ou intrageracional, enfim, você usou um termo que quer dizer, nós nascemos com uma determinada cabeça, com um determinado, se chamava antigamente modus operandi, né? Quer dizer, como é que você atua na tua vida, na compreensão do teu entorno, da natureza, né? E isso está mudando radicalmente e a gente tem que se preocupar com uma geração futura, que é aquilo que a Hannah Arendt fala, que você só educa as gerações futuras por um ato de amor, porque você sabe que elas vão substituir você. Né? Então é só um ato de amor que faz com que você queira educar as gerações futuras. E é um pouco isso que a gente está falando aqui quando a gente aborda esses aspectos da sustentabilidade. Né? Nós precisamos ter um ato de amor com as pessoas do futuro, né? Com a humanidade, com as pessoas. Sem dúvida, toda a questão da sustentabilidade, da mudança climática, passa por uma questão de solidariedade intergeracional. É isso, porque é o mundo que você vai deixar para as gerações futuras. Então, essa questão central, né, que move toda a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, né? Que planeta a gente quer deixar para as próximas gerações. Exatamente. E aí terminamos aqui a nossa live, o Ricardo Nigri falou: estudamos juntos, fera seria meu secretário. Tem muitos coraçõezinhos vindo
para você, o pessoal está mandando corações aí. Sim, responsabilidade e solidariedade. Vamos deixar o quê? Então é isso. Maurício Tolmasquim, muitíssimo obrigado por essa bela entrevista. O Amor na Poli está terminando agora aqui, pessoal. Então, muito obrigada. Um abraço especial aí para todos vocês que estão aqui com a gente. O programa fica gravado, vai para as nossas redes sociais. Então, depois, quem quiser passar ou assistir, depois também pode. Maurício, muito obrigada. Muito obrigado, valeu. Beijo na Lúcia. Valeu, pessoal. Tchau. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.